Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse instante. Queridos, que bom é poder estarmos juntos. Nós estamos na série Apocalipse e o tema que nós vamos conversar hoje é fenomenal, está no capítulo 13. Agora nós já falamos um pouco, nós já conversamos sobre a primeira besta. Agora nós vamos conversar sobre a segunda besta que surge agora da terra. O que é isso? Besta nós vimos que é um animal, então animal representa rei ou reinos. Então qual é esse poder, qual é esse reino que vai surgir, que agora nós precisamos aprender? Então nos acompanhe nesse momento. E você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe, você que já é inscrito, para que mais pessoas possam ouvir a mensagem da palavra de Deus, porque o poder não está no mensageiro, o poder está na mensagem, o poder está na palavra de Deus. Foi pela palavra que Deus criou os mundos. Diz Hebreus, olha que texto, capítulo 11, verso 3, assim: pela fé entendemos que pela palavra de Deus o universo foi formado, de sorte que aquilo que existe foi feito daquilo que não se vê. Essa é a verdade da palavra de Deus. Deus, com a sua palavra, tem todo o poder, e nós agora vamos abrir essa palavra, mas para isso, para que possamos entender, nós vamos orar para que o Espírito Santo nos ilumine. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, nós precisamos muito do Senhor, é por isso que estamos te orando, Pai, que o Santo e Bom Espírito nos ilumine. O Senhor disse que o Espírito Santo é o Consolador, é o Espírito da verdade, ele nos guia a toda a verdade, nos faz lembrar o que o Senhor disse. Por isso, cumpra essa verdade em nós agora, ao abrirmos a tua palavra, por Jesus. Amém. Aqui está. Acompanhe comigo então a leitura agora, para que a gente consiga entender a mensagem de Deus para cada um de nós. Capítulo 13, aí nós temos, a partir do verso 11, diz assim: Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo o cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que faça uma imagem à besta, aquela cuja ferida mortal fora, cuja ferida a espada sobreviveu. Verso 15: e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Verso 16: a todos os pequenos, os grandes, os ricos e os poderosos, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está, verso 18, aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, este número é 666. Queridos, esse texto aqui tem tanta coisa, tem tantas informações, que nós precisamos ir por partes, encontrar, para a gente poder descobrir algumas coisas importantes. Pronto, nós estamos na sequência da segunda besta. Essa é a segunda besta. Então nós tivemos a primeira. Logo no início, nós vimos que a primeira besta sai de onde? Ela emerge do mar. Nós entendemos que mar é povos, multidões, nações e língua. Ou seja, água na profecia é ser humano. Mas nessa segunda besta parece que ela surgiu da terra. Então é o contrário do mar, que é gente. Então essa segunda besta surge de um local não povoado na terra. Aqui agora é o contrário exatamente da primeira besta, que surge em meio ao povo. Ela surge do meio do povo. Essa aqui não, surge da terra. É uma
região do planeta não povoado. Nós precisamos já entender isso. E aqui uma outra coisa interessante, no verso 5 do capítulo 13, para a gente pegar um dado interessante, diz assim: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e autoridade para agir 42 meses. Pronto. Então, a primeira besta foi dado a oportunidade e ela agiu com mão de ferro, a primeira besta, que nós já sabemos, que é o Império Romano nas suas duas fases, política e fase religiosa, mas que exerceu o mesmo poder de domínio, de comando, de comando. É essa autoridade aqui. Agora, olha que coisa interessante. Diz que vai dominar esse período, essa besta, a primeira, por um período de 42 meses, que equivale a 1260 dias ou ano, que nós já aprendemos sobre isso. E aí, então, quando essa primeira besta estiver no período de perder ou de acabar esse período de tempo, vai surgir então essa segunda besta. Então nós precisamos já começar a entender isso então. Então besta, que é um animal, então é um reino que surgiu, mas aqui diz que, olha a característica, via emergir da terra uma besta, que possuía 2 chifres, parecendo como um cordeiro. Vamos lá, 2 chifres como um cordeiro. O cordeiro é o quê? Nós vimos também, aqui na primeira besta, é o paralelo para a gente entender. Na primeira besta, a gente percebe uma coisa interessante, ó. Verso 2, a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão lhe deu toda a autoridade. Pensa aqui, esses animais que aparecem aqui são os animais adultos. E esses animais representam, então, nações antigas, já velhas. Mas, nessa de cá, aqui quando surge, diz que essa besta tem a aparência de cordeiro. O que é um cordeiro? Cordeiro é um animal jovem. Nós temos a ovelha, que já é um animal adulto, mas o cordeiro é um animal jovem. Então isso quer dizer que essa nação aqui seria uma nação jovem que estaria surgindo nesse período, quando estivesse acabando o período e o poderio da primeira besta. E quando foi então, para a gente já começar a notar aqui, que surgiu uma nação que é poderosa, quando exatamente estava concluindo esse período de 1260 anos de domínio, de supremacia papal. Quando foi? Aí nós já sabemos pela história que começou em 538 e esse período de domínio foi até 1798. Olha só, levou então um período de 1260 anos de domínio da supremacia papal. Foi a Idade Média. E aí, quando surgiu então essa segunda besta, essa segunda besta, que é esse reino poderoso, mas que é novo, surgiu no finalzinho, quando estava acabando isso. Qual é a grande nação poderosa que nós temos hoje no nosso planeta? Chama-se Estados Unidos da América. Quando foi que surgiu os Estados Unidos da América? Os Estados Unidos da América surgiu em 1776, quando eles se tornaram uma nação independente da Inglaterra, que eles fugiram para lá a partir dali no início de 1600, no início ali, 1620, foram os primeiros que saíram pela perseguição religiosa, querendo perseguir. Eles fugiram para o novo mundo que não era habitado. Olha só, os Estados Unidos foi para os Estados Unidos da América, esses colonos que vieram da Inglaterra fugiu para esse novo mundo, onde não tinha nenhuma população, ou seja, exceto alguns índios, mas não era povoado. Então eles se estabeleceram lá. Esse foi o período. Agora, veja aqui comigo para a gente poder acompanhar como a Bíblia traz essas informações. Então, em 1776, os Estados Unidos conseguiram a sua independência da Inglaterra. E aí, qual foi o país que concedeu o primeiro tratado reconhecendo os Estados Unidos como um país?
Sabe? É o Tratado da França, é o Tratado de Paris, foi a França mesmo, que foi ela na sua Revolução Francesa responsável pelo golpe contra Roma, contra a igreja, quando Napoleão Bonaparte mandou o seu general Belchier ir à Itália, ir em Roma e prendeu o Papa Pio VI e o levou exilado. Foi nesse momento da Revolução Francesa que começou o que a gente chama de Iluminismo, Idade da Razão. Foi também nesse período que estava surgindo os Estados Unidos da América. E aí, em 1783, foi o Tratado de Paris, que a França reconheceu os Estados Unidos como um país independente agora. E aí, em 1787, a Constituição Americana foi redigida. E é a menor Constituição e ela nunca foi alterada. Só foi acrescentado alguns incisos, mas permanece a mesma desde aquele período. Tal foi a compreensão. E aí, sabe, os Estados Unidos, quando eles começaram como nação, eles tinham dois princípios, que era ter uma igreja sem papa e um estado sem rei. Esses são os dois princípios, que é o quê? Dois chifres como de cordeiro. Percebe como se encaixa cada coisa aqui na profecia? Então nós precisamos entender isso. Então, logo já nesse momento, a gente percebe que essa segunda besta nada mais é do que os Estados Unidos da América, que nasceu como uma nação que dava liberdade para todos aqueles que chegavam até o seu território. Hoje, os Estados Unidos é esse país que concede ainda a liberdade. A liberdade é um princípio fundamental para todo cidadão americano. E aí, a Constituição traz isso. Mas, queridos, aqui está. Então nós estamos percebendo que a Bíblia traz essa conexão para a gente aprender dela. Não vamos continuar, não vamos conseguir avançar, porque tem muitas informações, o número da besta, o número de homem, o que é isso? Essa segunda besta que essa primeira faz uma imagem e exige que todos possam adorar e também receber ou seja, nós vamos falar isso depois, num próximo vídeo. Mas agora eu quero que você entenda e compreenda que a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus revelada para cada um de nós. E nós precisamos a cada dia buscar e estudar essa palavra para que ela traga para mim, para você, a libertação verdadeira. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade que nós precisamos ter a cada dia, é a verdade da palavra de Deus. Então que Deus te abençoe, que Deus te ajude para que juntos possamos encontrar essa verdade da palavra de Deus, para que possamos encontrar a liberdade, para não sermos enganados pelos ardis do diabo. Que Deus te abençoe. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a buscar cada dia a fundo para entendermos as tuas verdades. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.